Colossenses capítulo 3. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Versículo 2. Quando alguém aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, acontece uma espécie de amálgama entre o divino e o humano. Nos unimos a Cristo em sua morte e ressurreição, a fim de que em sua segunda vinda sejamos manifestados com Ele em glória. Como novas criaturas, nossos pensamentos, gostos e ações vão pouco a pouco dando lugar à vontade de Deus em uma metamorfose singular e constante. Esta união promove mudanças significativas e o resgate da imagem que outrora havíamos perdido, segundo a imagem daquele que nos criou. Então, a natureza terrena e tudo o que a implica é sepultada para dar lugar à transformação de filhos da desobediência em novos homens e mulheres em Cristo Jesus. O contexto deste capítulo é muito claro. O cristão deve pensar, falar e agir diferente dos rudimentos do mundo, e isto em todos os sentidos. Aqui se encaixam perfeitamente as palavras de Jesus quando disse: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. Precisamos fazer a diferença não como uma denominação, não como uma nação específica, não conforme a nossa posição social, pois Cristo é tudo em todos, mas como a unidade com Cristo, como eleitos de Deus, santos e amados, brilhando a sua luz e temperando o mundo de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, servindo de forte suporte para nossos semelhantes e perdoando-nos mutuamente, assim como o Senhor nos perdoou. Se pudesse indicar um texto da Bíblia como fonte de preparo para a segunda vinda de Cristo, certamente este capítulo seria uma excelente sugestão. A palavra revesti-vos é a mesma que Paulo usou ao se referir à armadura de Deus, Efésios capítulo 6, versículo 11. Este especial revestimento, contudo, não está vinculado ao contexto de guerra, mas de paz. E acima de todas as virtudes anunciadas está o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é a cola que une perfeitamente as demais virtudes, tornando-as eficazes. Já a paz de Cristo deve ser o árbitro em nosso coração. Ou seja, assim como Jesus não veio para julgar, mas para amar e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Devemos nos unir a Ele neste mesmo propósito, olhando para todos como fortes candidatos à cidadania celestial. Precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus para fazer morrer a nossa natureza humana todos os dias, mas também igualmente revestidos das virtudes do céu, para que a palavra de Cristo habite em nós e, como hospedeiros do Espírito Santo, sejamos capacitados a instruir-nos e aconselhar-nos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em nosso coração. Tudo o que fazemos, seja em palavra, seja em ação, deve ser realizado em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E não há melhor símbolo na terra que tenha um alcance e uma eficácia maior do que uma família temente a Deus. Ao listar os deveres da família, Paulo não estava falando apenas sobre a função de cada membro do lar, mas da importância de um lar em que todos cumprem com fidelidade o dever que lhes compete. Em uma casa em que há mútua compreensão, amor incondicional e uma fé sólida,
um pedacinho do céu é estabelecido na terra, irradiando uma luz e influência que sermão algum pode superar. Em um mundo onde a liberdade tem sido confundida com libertinagem, sob o argumento egoísta de que a felicidade é ser livre para fazer o que bem quiser, famílias têm sido destruídas e têm se destruído, recebendo em troco a injustiça feita. A Cristo, o Senhor, é que estás servindo? Ou você vive uma farsa visando tão somente agradar homens e sua própria natureza carnal? Amados, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Busquemos as coisas lá do alto onde Cristo vive. Seja a nossa vida oculta juntamente com Cristo em Deus, para que o nosso eu pereça e Cristo, e somente Ele, seja revelado em nós. Vigiemos e oremos. Bom dia, ressuscitados juntamente com Cristo. Boas novas, amados. Nosso irmão Adriano não faz mais uso da traqueostomia e ontem saiu da UTI para o quarto. Louvado seja o nosso Deus por mais este maravilhoso milagre. Rosana Garcia Barros.